21 a 23 de novembro, São Paulo cedia mais uma edição do Abrafat Show. E neste ano, com números recordes. E nós estamos aqui conhecendo cada uma das empresas patrocinadoras desse evento. E hoje você conhece a Stahl Brasil. Eu quero dar as boas-vindas aqui a Annelice Mariá, que é Business Manager da divisão Stahl Packaging. Bem-vinda, Annelice. Muito obrigada, João. É um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal da Abrafat. Obrigada pelo convite. Uma alegria conhecê-la pessoalmente. Annelice, eu quero começar conhecendo um pouco mais sobre a empresa antes de falarmos lá do nosso evento do Abrafat Show. A Stahl passa a atuar fortemente aqui no Brasil desde 2010. Mas para entendermos o tamanho da empresa, eu gostaria que você contextualizasse para a gente, por gentileza. Claro, claro que sim. Bom, a Stahl, ela é uma empresa holandesa, né? Ela nasceu nos Estados Unidos, em 1930, pelo senhor Henry Stahl. É isso aí, faz tempo Muito já. tempo. Vamos completar 100 anos, né? Logo, logo. Que maravilhoso. Isso. Então, foi uma empresa, na verdade, esse senhor Henry Stahl trabalhava num curtume e ele costumava fazer suas misturas, suas tintas para esse curtume, né, naquele tempo, e acabou fazendo sua própria marca. Então, a empresa foi crescendo a partir daí. Depois, a empresa construiu a sua sede na Holanda, né? Hoje faz parte de um grupo holandês, então a nossa sede, nosso headquarter fica na Holanda. E foi expandindo sua atuação a nível global, né? Hoje nós temos 11 plantas produtivas, né? Estamos presentes em mais de 70 países, temos uma atuação realmente global. Nossos principais mercados estão na Europa, na Ásia e no Brasil realmente. A partir de 2010, nós começamos a ter uma atuação mais forte. Mas é interessante falar que a Stahl tem diversas divisões de negócios e uma delas, que é a divisão de Stahl Polymers, né, que a gente estava conversando aqui hoje. Nos bastidores. Exatamente. É a divisão responsável por vender resinas para o mercado de formuladores de tintas. Então, no Brasil, a nossa atuação nesse nicho de mercado, nessa divisão de negócios, começou mais forte em 2010, a partir do momento que a gente começou a atuar mais próximo do mercado brasileiro, fazendo a fabricação de produtos aqui na nossa planta no Rio Grande do Sul, que é onde tem a nossa planta no Brasil. E desde 2010, como é que foi a progressão da atuação da Stahl aqui no nosso país? Ela hoje atua em todo o território nacional? Perfeito. Sim, a Stahl atua em todo o território nacional. A gente tem, como eu falei, a fábrica no Rio Grande do Sul e de lá a gente manda os materiais para o Brasil inteiro, também para fora dele, né? E é legal comentar que nós temos uma parceria muito forte com a Univar, que é um grande distribuidor de produtos químicos. Até essa parceria, ela iniciou faz pouco tempo, foi ano passado. Recente, então, eles passaram por aqui, inclusive, fiquem de olho. Isso aí. Então, hoje eles atuam como nossos distribuidores, principalmente no mercado de tintas industriais. Então, com o auxílio deles, com essa parceria, né, que tem bastante warehouses espalhados pelo Brasil, e também a partir da nossa fábrica ali de Portão, a gente manda material para o país inteiro, né? Nós temos nossa parte de vendedores técnicos, nós temos nossa equipe de técnicos, né, para dar o suporte técnico ao cliente da aplicação, instruir como faz a aplicação do produto, a utilização. Nós temos um laboratório bem equipado no Rio Grande do Sul, próximo à planta também, então que a gente faz muitos trabalhos em conjunto com os clientes para desenvolver a propriedade que o cliente busca na sua tinta, né? Através desse trabalho em conjunto. Nós acreditamos nesse tipo de trabalho, um trabalho em parceria, em conjunto nos projetos bem focados, porque não existe uma solução só para os problemas, né? A gente pode trabalhar junto, é mais rico. E essa demanda do cliente, Annelice, como é que vocês mensuram no dia a dia? Há uma dedicação da Stahl em buscar o que o cliente necessita, ou vocês recebem essas demandas e a partir disso direcionam os estudos? Na verdade, a gente faz muito, como o nosso contato com o cliente é muito próximo, então a gente tenta identificar as necessidades que o mercado está pedindo. Obviamente, às vezes tem alguns projetos que são mais inovadores ou que são muito grandes, então a gente trabalha específico com aquela demanda do cliente que, no final das contas, acaba virando uma demanda do mercado como um todo, né?
Mas através do nosso time técnico e comercial, a gente identifica essas necessidades, vou falar a nível também global, tanto aqui no Brasil, quanto uma necessidade, seja na Europa, nos Estados Unidos. Às vezes ela consegue ser única para todos os lugares, né? Então, essa questão da sustentabilidade que a gente vai falar, acredito, vamos poder tocar nesse assunto mais para frente, é uma demanda que existe a nível global. Então, a gente identifica isso e vai, através dos nossos centros de excelência e de P&D, buscar as alternativas para suprir essa dificuldade ou esse problema que o mercado pode estar enfrentando. Mas a Stahl gosta de trabalhar muito junto ao cliente para encontrar essas soluções. Para ficar um pouquinho mais claro para quem nos acompanha, por que por vezes uma solução que é aplicada na Europa não cabe no Brasil? Quais são as diferenças que a Stahl leva em conta? Sim. Bom, a nossa companhia, ela, por ser uma companhia global e por termos também clientes globais, isso é bem importante, assim, os clientes têm muito essa dúvida, né? A Stahl tem uma fórmula no Brasil e uma fórmula na Europa. Não, né? Nós temos muitos clientes, inclusive, que nos visitam na Abrafat vindo de outras unidades, né? Mesmo tendo uma unidade do Brasil, vem gente da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia visitar as fábricas no Brasil. A gente procura manter os nossos códigos e as nossas formulações únicas. Então, o mesmo material que um cliente possa vir ter na sua filial lá ou na sua matriz na Europa, vai ser o mesmo material que ele vai adquirir no Brasil, que a gente tem esse compromisso da continuidade, da transferência tal qual da formulação. Então, nós não fazemos adaptações e tudo mais. E voltando à tua questão anterior, acontece sim da gente ter, às vezes, resultados num país, numa região, diferentes do que a gente tem no Brasil. Então, a gente não mantém o mesmo código de produto, mas a gente desenvolve coisas para o mercado brasileiro, né? Nós sabemos que tem muitas variáveis aqui no Brasil que são importantes a gente tomar em conta, como, por exemplo, quando um formulador de tinta para madeira vai fazer o seu estudo, o seu experimento, a análise, ele sabe que a madeira do Brasil é diferente da dos Estados Unidos, que é diferente, por sua vez, da europeia. A nossa condição de umidade... Condições climáticas são distintas. Então, quando tu vai fazer uma resistência ao intemperismo, que é a resistência ao exterior, né, do material que tu vai deixar, por exemplo, uma cadeira de jardim, é diferente a condição a ser testada e o produto tem que ter as características para estar no mercado brasileiro, né? Então, a gente encontra muitas vezes e tenta adaptar junto com os clientes ou mesmo oferecendo outros produtos ou outras combinações de resinas, por exemplo, que possam atingir a demanda específica daqui do país, né? Questões legais também interferem nessa questão, Nelice? Sim, questões legais também interferem. O fato que, por ser uma empresa, nós seguimos um guidance, assim, uma orientação da nossa matriz, né, que fica na Europa. Então, a gente acaba sendo até preciosismo, não é preciosismo, mas acaba sendo até bem restrito nesse sentido, porque lá eles precisam estar compliance com as questões de REACH, então tem as substâncias que podem ser utilizadas. Então, a gente acaba absorvendo essas restrições no Brasil, mesmo elas não sendo legais ainda para nós no país. Na nossa legislação. Exatamente, na nossa legislação. Então, por exemplo, as nossas plantas, tanto no Brasil, claro, e na Europa, elas não utilizam mais nenhum produto à base de NEP, NMP, que são já produtos banidos na Europa. Então, por consequência, a nossa planta no Brasil também já não pode utilizar, apesar de não ter uma legislação em relação a isso. Né? Nós estamos buscando por exemplo, utilizar produtos sem DMF nenhum, né? Uma questão no Brasil não tem restrição, mas na Europa já é uma realidade. Então, a gente está indo por um caminho, tomando como standard a Europa, que seria onde está o nosso headquarter, seguindo essas diretrizes mais afinco mesmo, estando num país que não tem tantas restrições assim. Nelice, com base nesse contexto, como é que você descreveria hoje o portfólio da Stahl neste momento? Certo. Bom, a Stahl, para contar agora então um pouco os produtos que a gente trabalha, né? A Stahl Polímeros, ela trabalha principalmente com poliuretanos, resinas poliuretânicas, base solvente e base água, resinas acrílicas e também crosslinkers. Eu vou explicar um pouquinho de cada coisa. As resinas poliuretânicas base solvente que nós produzimos, inclusive a nossa produção é lá no Rio Grande do Sul, nós temos reatores
enormes e tudo mais. É todo um processo, são de 12 a 18 horas de fabricação material, né? Interessantíssimo de acompanhar. Eu costumo brincar que a gente coloca os ingredientes como se fosse uma panela de pressão, cozinha lá o negócio e sai uma outra coisa. Mas para o pessoal até entender assim, o tamanho da responsabilidade e o processo como um todo, né? Mas a gente fabrica, então, os poliuretanos base solvente, né? Que são principalmente utilizados, e aí são um grande público nosso também da Abrafat, um grande mercado que nós atuamos são as tintas para impressão de embalagens, principalmente. Então, nós foco em embalagem. E foco em embalagem. Então, nós fabricamos o PU, então uma partezinha da tinta lá, o PU que vai na tinta para fabricar a embalagem do salgadinho, do snack que a gente come, da bolachinha recheada. Eu vou falar bolacha, tá? Não falo biscoito. Pois é. Bolacha, biscoito. De onde você está nos assistindo do Brasil? Bolacha ou biscoito? Vou botar uma pesquisa. Mas é isso aí mesmo ao que ela se refere. Uma bolacha recheada. Então, os poliuretanos base solvente vão principalmente para esse mercado. Já os poliuretanos aquosos, eles têm uma gama um pouquinho diferente de atuação. Então, para esse mercado dos PUs base água, que a gente chama, aí nós temos as resinas para fabricação de tintas para madeira, para metal, para plásticos, também alguma coisa de alvenaria. Então, é um outro mundo. Mas essas duas tecnologias, PU solvente, PU aquoso, estão presentes no portfólio da Stahl. Depois, além disso, nós temos as resinas acrílicas. As resinas acrílicas são as resinas, a gente consegue, tem um portfólio um pouquinho mais conhecido, vamos dizer, as pessoas ouvem a resina acrílica, tendem a associar um pouquinho mais. E aí tem diversas tecnologias envolvidas, né? Acrílica autorreticulável, core shell, com OH funcional, dependendo da performance e do tipo de produto que tu queres formular. E além disso, então, resinas PU, resinas acrílicas, nós temos os crosslinkers, que é uma linha que a gente também sempre gosta de enfatizar, a gente vai estar falando nisso também na Abrafat, que são os reticulantes. Os reticulantes, para quem às vezes tem alguma dúvida, eles são produtos que são utilizados em uma pequena quantidade na formulação e eles ajudam a aumentar a performance tanto de resistência química quanto de resistência mecânica, muitas vezes. Então, ele termina de fazer a reação, a cadeia lá, né? Então, e os reticulantes, eles são muito importantes para melhorar alguma performance que se queira e que não se consiga atingir somente com a resina no seu estado convencional. Então, dentro disso, então, o portfólio da Stahl está dividido entre as três principais famílias, né? Poliuretanos, acrílicos e crosslinkers, né? E famílias bem abrangentes, cada uma com o seu direcionamento e finalidade. E para que essas famílias sejam desenvolvidas, de onde é que vêm as matérias-primas que a Stahl se utiliza? Certo. Bom, o mercado convencional, as matérias-primas convencionais, que é as que a gente utiliza já, vamos dizer assim, em larga escala ainda, são as base petróleo, né? Então, vamos simplificar assim. Para fabricar poliuretanos, nós precisamos de polióis, que são base petróleo, e isocianatos também. Então, combina esses dois carinhas aí, a gente tem uma família de um produto poliuretano. Mas a tendência maior hoje no mercado são buscar as matérias-primas de fontes biorrenováveis. Perfeito. Então, como biorrenováveis? Então, os polióis que são utilizados na fabricação da resina, eles têm uma fonte biorrenovável, seja principalmente óleos vegetais. Então, a gente está falando de óleo de canola, pode ser de girassol, né? Pode ser de milho. Então, existem várias frentes aí de trabalhos para utilizar. Então, tendo essa fonte biorrenovável como matéria-prima para a fabricação de resinas. Então, como a resina, eu estava te contando há pouquinho, que é a alma, né? A gente fala que é um componente muito importante, a alma da tinta. Então, a Stahl busca nesse caminho também. Nós temos, inclusive, uma linha que a gente vai estar discutindo, já foi apresentada ao mercado, que se chama Nuvera, a partir de carbono de fontes renováveis para a fabricação das resinas. Então, a Stahl já está buscando, em todos os novos desenvolvimentos, verificando se existe a possibilidade já de utilizar uma fonte biorrenovável para a fabricação desses materiais. Isso é fantástico. Agora, Annelise, essa busca por uma matéria-prima renovável, é um direcionamento da própria Stahl ou há uma cobrança do mercado que vocês buscam atender? Como é que
esse direcionamento foi tomado? Bom, eu acho que tem um pouco dos dois lados, né? O mercado, eu entendo que o usuário final está cada vez mais pressionando o brand owner, que se chama, né, as marcas, para soluções mais sustentáveis, mais verdes e que tenham uma pegada de carbono mais sustentável, né? Então, por um lado. E, por outro lado, esse é um dos pilares da Stahl em buscar, tanto no ciclo de uso do produto final, uma cadeia mais sustentável, quanto nas matérias-primas. Então, eu acho que é uma combinação. As coisas acho que vão convergindo para esse resultado. A gente tem um caminho muito longo pela frente, porque, para te teres uma ideia, não são muitos fornecedores de polióis. Eu estava falando lá, né, que o meu pedacinho, minha pecinha lá que eu preciso para fazer o poliuretano, os polióis não tenho tanto as fontes assim de materiais que já são de origem biorrenovável. Então, essa junção aí dessas pecinhas ainda tem um caminho bastante longo pela frente, mas a gente tem que começar por algum momento, né, em algum passo. Então, a gente tem investido muito nesse desenvolvimento de produtos de fontes biorrenováveis, né? Hoje, nossos desenvolvimentos, dá para se dizer que já 5% do nosso portfólio global já é de fonte biorrenovável. A gente tem todo um target para seguir até 2030, até em relação a diretrizes da ONU e tudo mais, né? A gente ouve falar em escopo 1, 2 e 3 das resoluções, aí baixa emissão de carbono, e aí entram várias ações para poder culminar, né, para a nossa redução de 1,5 grau aí da temperatura global. Todo mundo está buscando isso. Isso faz parte também do nosso compromisso do nosso ESG, né? Então, é nesse caminho. Acho que tudo vem convergindo, porque nós precisamos, como usuários, como profissionais, como empresas, estar buscando essa melhor utilização dos nossos recursos, né? Porque daqui a pouquinho... Todos nós seremos afetados, já somos, né, de certa forma, e de uma forma muito drástica. Eu quero retomar algo que você disse, que é sobre o investimento em novas tecnologias. Quando você diz investimento, é financeiro, é em pesquisa, é em contratação de especialistas? Como é que se dá esse investimento para o cumprimento dessas metas? Exatamente. Não, o investimento se dá tanto financeiro, né, com abertura de novos laboratórios. Recentemente, inclusive, a gente teve uma remodelação do nosso laboratório que fica na cidade de Portão, tá? A nossa fábrica fica em Portão, no Rio Grande do Sul. Então, lá, através do nosso laboratório de pesquisa e desenvolvimento que nós temos, a gente fez um investimento bastante grande de equipamentos analíticos e tudo mais, então de plantas piloto, então para a gente analisar e ter mais subsídios para poder investir nessas inovações, né? No capital humano também, então a gente busca pessoas que trabalham com inovação, então químicos, pesquisadores, para poder pensar num futuro, né? Então, num futuro que precisa ser o hoje, né? A gente trabalhar. E também, para te teres uma ideia, a gente tem 30% dos nossos colaboradores, a nível global, relacionados à inovação. Então, ou dentro do nosso setor de inovação, especificamente, que a gente tem todo um departamento de inovação, seja na parte de pesquisa e desenvolvimento, onde nós temos laboratórios em vários países, só buscando alternativas com cooperações com universidades e tudo mais, e na parte de suporte técnico, também serviço técnico. Então, 30% da nossa força de trabalho, vamos dizer, nossos colegas, colaboradores, estão, de alguma forma, envolvidas em inovação e trabalhando para buscar essas soluções que vão ser utilizadas no futuro. Que delícia de ouvir isso, esse organismo vivo funcionando. E você já praticamente respondeu a minha próxima pergunta, porque eu ia te perguntar se sustentabilidade e inovação conseguem andar juntas mesmo. E pelo que eu estou vendo aqui na Stahl, elas se complementam. Exatamente, exatamente. Então, uma coisa conversa com a outra, né? A gente entende que para a gente atingir essas metas de redução de temperatura global, para o nosso produto ser usado da melhor forma, utilizando menos recursos naturais, né? E até no final do uso do produto, como ele vai ser reciclado, ou como ele vai ser reutilizado, ou removido, ou
bom, existe um mundo, né, que estuda isso, precisa ter também esse olhar, não somente no momento que e por isso a gente gosta muito de trabalhar com os nossos clientes em parceria, porque seria o meu papel, eu faço uma resina com uma fonte biorrenovável e eu não posso só pensar no momento em que eu entrego a resina para o meu cliente. Eu preciso pensar em como ele vai utilizar esse material, que recursos que ele pode estar minimizando o uso, seja de recursos de gasto com água, ou energético, ou emissão de CO2, enfim. Depois a utilização do usuário final e esse ciclo todo tem que fechar, né? Inclusive, a Stahl também investe, tem alguns ciclos de vida dos nossos produtos investigados, então a gente faz esse trabalho também para ver qual é a pegada de carbono, hoje tem se falado muito em balanço de massa, né? Quanto eu retiro e quanto eu deposito de volta. Então, tem todo um estudo de meio ambiente envolvido, que é muito importante para a cadeia. Então, não se está preocupado somente até o passo 1, né? Então, a gente tem que pensar no passo 2 e 3 e como é que esse ciclo volta todo de novo, né? Vai além e uma preocupação contínua. Exatamente. Vou puxar aqui o cliente. Você disse da importância, né, que a Stahl dá para essa parceria com o cliente. Quais são os pilares essenciais hoje na visão Stahl ou Stahl Brasil aqui na nossa realidade nessa relação empresa-cliente? Claro. Bom, principalmente assim, a gente busca entender do cliente a necessidade dele em relação à sua aplicação, em relação à o seu problema, a sua dor, né? E a Stahl entra com algumas soluções para ajudar ele a chegar nesse caminho. Não simplesmente, né, como eu digo, abrir um catálogo e selecionar com ele. Não, a gente tem todo um compromisso em relação a oferecer os melhores produtos, o melhor suporte técnico e acompanhar ele desde o início da concepção do produto até o seu cliente final. Então, a gente faz toda essa jornada com o cliente. A gente busca fazer, né? Às vezes, a gente sabe que tem algumas questões de individualidade mesmo do cliente, que pode abrir ou que não pode abrir, mas a gente... específicos, né? Exatamente, mas a gente entende que de uma forma colaborativa a gente pode ir mais além, né? E pode trazer frutos depois para o futuro, né? Então, desta forma. Perfeito. Agora você trouxe já uma questão que é o atendimento das diretrizes ESG. Neste momento, dentro da Stahl, como é que está essa aplicação? Exatamente. Bom, então, vamos lá, né? ESG é um tópico muito, muito importante a nível global. Hoje está todo mundo falando disso e não simplesmente só falar e sim fazer, né? Então, nós temos... O ESG é um departamento muito importante para a Stahl. Nós temos, inclusive, pessoas só dedicadas a esse tópico na empresa a nível global. Maravilhoso. Né? Falando em termos de meio ambiente, como eu comentei, a questão da redução das emissões, né? A gente tem metas ali de entrar no escopo 1, 2, reduzir em torno de 25% as nossas emissões até 2030. Então, nós estamos comprometidos também com esse ideal, vamos dizer assim, né? Além disso, a gente tem algumas certificações do nosso mercado, do nosso ramo, né? A Stahl conquistou em 2023 o selo Platinum do EcoVadis. EcoVadis é uma certificação que engloba vários quesitos da ESG e somente 1% das companhias a nível global conseguem essa certificação, porque ela tem a ver, inclusive, com a reputação, né? SG é governança também, né? O G de governança. Então, tem até a ver com relação à reputação, como a comunidade enxerga a empresa, ser uma empresa responsável com a comunidade, não só no meio ambiente, mas também nas boas práticas de relacionamento com as pessoas, né? Que nem a gente tem lá na Stahl, lá em Portão, a nível global, nós temos o comitê de equidade, tem outras ações com a comunidade que a gente faz. Então, que incrível essa conquista, parabéns. O EcoVadis que orgulho para o Brasil, né? Nós somos muito orgulhosos. E é interessante que o EcoVadis, ele é uma certificação, né? Muitas empresas, as empresas químicas têm, e a gente busca, então, fazer com que os nossos parceiros, os nossos clientes e fornecedores também obtenham essa certificação. Perfeito. Então, a gente também ajuda, todo um ciclo, uma comunidade que se ajuda
para a gente atingir junto, né? Porque para nós, para obter essa certificação e ser mais preocupado com ESG, a gente também precisa que o nosso parceiro seja. Para fechar a cadeia, o ciclo todo. Exatamente, senão a gente não consegue atingir o nosso objetivo. Então, um ajudando o outro, essa cooperação é muito importante, né? E aí, como eu falei, nós temos um reporte anual, né, de ESG, então, que fala lá das emissões. Cada ano a gente tem metas de emissões, de redução de emissões ou de consumo de água, por exemplo, de emissão de CO2, né, de outros gases que possam ser emitidos. Então, tem todo um estudo e toda uma preocupação muito forte. Até está disponível para quem está em casa quiser dar uma olhada, www.stal.com. Lá na parte de ESG vocês vão encontrar o nosso reporte atualizado. Tem muita informação bem interessante assim, para as empresas também que querem até se familiarizar um pouco mais com o tema. Tem muito material muito rico lá. Então, a Stal tem esse compromisso também. E para aquelas que querem se inspirar também, porque não basta conquistar uma certificação, mantê-la, inclusive, é um desafio gigantesco, né, Anelice? Agora, quero voltar numa questão que você citou, capital humano. Dentro do atendimento dos pilares de ESG, como é que a Stal trabalha questões como inclusão, diversidade? Vocês estão atentos a essas questões também? Sim. É importante, né? Eu acho que isso é uma questão... E é interessante que, às vezes, a gente pensa que é uma questão que nós, no Brasil, talvez estejamos mais atrasados, alguma coisa nesse sentido. Não, nós estamos até muito bem nivelados em relação aos outros países nesses quesitos. E sim, a Stal tem muitas iniciativas. Para te teres uma ideia, além desse comitê de equidade, a gente tem uma preocupação muito, muito grande com as pessoas, né, para dar as mesmas oportunidades, eu entendo assim, né, as mesmas oportunidades para todos, não importa, né, a raça, o gênero, enfim, a religião. A Stal é muito atenta a isso. Na parte de equidade de gênero, 25% das nossas lideranças a nível global são do sexo feminino. Então, a gente se orgulha bastante. Isso tem um caminho longo ainda pela frente, né? Mas eu acho que todos temos que nos orgulhar de cada conquista. Eu acho que pouco a pouco nós vamos atingir esses objetivos. E sim, então, como eu falei, a gente tem essa preocupação, esse olhar. As pessoas são muito importantes, né? Até a Stal, a nível global, ela... Sempre se fala, o nosso CEO falava assim sempre, né? A Stal tem golden hands, né? Mãos de ouro. Então, as pessoas para nós na Stal são muito importantes, né? Então, a pessoa porque é todo um ciclo, então cada um é dependente um de outro e nós temos que entender que as pessoas precisam estar confortáveis, felizes, trabalhando com reconhecimento, com motivação, e acho que é isso que nos move cada dia, né? Então... E é curioso, porque você nos dá um relato aqui, mas eu tenho certeza que quem nos acompanha tem claro esse sentimento que você emana, inclusive, né? Pelo a sua honra, seu orgulho em trabalhar para a Stal. Parabéns, é muito claro, muito claro. Anelice, agora trazendo essa questão da atuação global e os eventos que reúnem o setor, a Stal participa de eventos do setor fora do Brasil, internacionalmente também? Claro, a gente participa sim. Como a nossa presença é global, então o mercado de tintas, coatings, ele é muito valorizado e tem grandes feiras, né? Inclusive, no início do ano, a gente esteve também na Nuremberg, na European Coating Show. Então, a Stal costuma ter estandes lá e, em alguns casos, também patrocínio. Então, nós estivemos em Nuremberg, na European Coating Show, né? Depois, a gente participa também da American Coating Show. Então, um ano, normalmente, a European, outro a América. A Abrafat, claro, que é o principal show, né, da América Latina, poderia dizer, né? Com Vem certeza. gente de vários países e esse ano acho que vai estar ainda mais especial, porque ano passado ela foi postergada, acabou ficando, né, Nós um pouco tivemos uma junto. oscilação de datas. Ficou um pouco junto e tal. Aí o pessoal ainda estava um pouco receoso de vir, tá? Mas esse ano vai ser uma loucura, eu acho. Também participamos da China Coat também. Então, todos esses grandes eventos de coatings, né, de tintas, a Stal está presente com o stand lá, com o pessoal técnico, comercial, apresentando inovações, apresentando novidades para o pessoal. Perfeito. O Abrafat Show nesse ano tem números recordes, é a maior edição das últimas 18. Então, esse frisson a gente aguarda também. Mas eu te perguntei isso, Anelice, para saber por que esses encontros são importantes para uma gigante como a Stal. Do que sai de produtivo? Nossa, sai muita coisa produtiva. Primeiro a gente encontra os amigos,
né? Eu tenho certeza que mais entrevistados aqui vão dizer a mesma coisa. Primeiro a gente encontra amigos, porque esse mundo se fala, né? Ai, nossa, o mercado de tintas é enorme, sim, mas a gente tem um apreço pelas pessoas, a gente encontra velhos, novos amigos, né? Pessoas que a gente tem longa data trabalhando, então isso é muito gratificante. Então, tu poder abraçar, cumprimentar, chamar para sentar, tomar um café, mostrar os produtos, essa é a magia das feiras, eu entendo. E também a oportunidade de estar no mesmo local, estarem no mesmo local, os clientes, né? E os fornecedores, mostrando as inovações, os trabalhos que foram feitos, os projetos ao longo de um certo tempo aqui, né, um ano, trazer as novidades, justamente com esse olhar, né, de sustentabilidade, performance, inovação, eu acho que não tem preço. É um retorno muito, muito, muito legal, muito gratificante e gera depois frutos por um longo tempo. Né? Então a gente vai em relacionamentos e negócios. Não, com certeza, relacionamentos, negócios e até ideias, projetos, né? Então tem coisas que a gente inicia, às vezes até uma ideia numa Abrafat, trocando, né, informações ali, e aí depois vai sendo dada a sequência e geram frutos muito interessantes. Negócios com certeza, né? Porque tu fortalece o teu vínculo com o cliente, tem clientes às vezes que não te conhecem, né? E a feira te proporciona isso também, tanto a feira quanto o congresso. É um networking fantástico. Nossa, né? É um networking fantástico, porque às vezes tu conhece um outro, daqui a pouco passa na frente do stand, vê a marca, às vezes não faz ideia, né? Pode acontecer de não saber o que a gente faz, a gente vai lá, recepciona. Então, para prospectar outros clientes também é muito, muito, muito importante. Muito interessante essa jornada da Abrafat. E nesse ano, já vou te adiantar, e para o pessoal que está em casa também, a presença internacional neste ano é muito expressiva, muito marcante. Um mercado internacional de olho aqui no Brasil, não só como visitantes, viu? Inclusive como expositores. Virão grandes corporações internacionais neste ano. Agora, o que o visitante pode esperar da Stahl no evento desse ano? Pode esperar muita coisa legal. Bom, nesse ano a gente vai focar bastante nos poliuretanos, uma linha de poliuretanos que a gente vem desenvolvendo e está promovendo no mercado e cada vez mais o pessoal vai ficando mais interessado e vai vendo mais aplicações, que são os poliuretanos foscos. Mas não um fosco, né? Aí falando tecnicamente, não um fosco adquirido através de sílica e tudo mais. O PU, ele em si é um polímero fosco. Então, ele vai te dar um toque, um soft touch, um toque de textura, mas ele vai fazer parte de todo o filme. Então, faz com que alguns efeitos indesejáveis, às vezes, de outros aditivos fosqueantes que vão para a superfície, né, ou, às vezes, uma coloração esbranquiçada, sejam evitados. Então, a nossa linha Helca PD, que são os nossos polímeros foscos para dar um acabamento mate, né, tem se utilizado muito. E também os nossos crosslinkers, né? Como eu estava falando antes, a Stahl tem uma gama interessante de reticulantes que são auxiliares, vamos dizer, ajudam a melhorar ainda mais a performance do produto, mas principalmente com foco em produtos mais não diria sustentável, mas mais amigos, com baixa toxicidade ou com zero, né? Toxicidade, sem VOC, que são orgânicos voláteis, na nossa linha de carbodimidas. Então, a nossa linha de carbodimidas é uma linha que a gente quer promover muito. Durante a Abrafat, a gente sempre tem muitos questionamentos, muito pessoal interessado. A gente vai continuar falando sobre isso, porque nós somos um dos únicos fabricantes desse tipo de material. Então, nos dá uma certa um conforto também para falar e propriedade sobre esses materiais, né? Que pode ser muito útil para o formulador. Perfeito. E agora nós sabemos que nós temos também um encontro muito interessante, que é no congresso do Abrafat Show. Stahl também estará lá com um dos papers? Sim, nós estaremos com um paper lá, com uma apresentação, justamente falando sobre a utilização desses polímeros fosqueantes em sistemas aquosos mono e bicomponente. Então, a gente vai abrir um pouquinho... É um congresso muito rico, muito técnico. Na verdade, eu, infelizmente, acabo ficando no stand e não consigo visitar o congresso. Mas, assim, eu não saberia como me dividir, porque o congresso é tão interessante, tão rico, tão cheio de informações, que eu entendo os formuladores que ficam com dor de ir num, que é super interessante, e não conseguir ir no outro. Próximo, exatamente. Então, é uma dinâmica bem interessante. Então, é um privilégio estar lá como palestrante, né?
e falando dos nossos produtos e realmente mostrando, porque o congresso ele é muito técnico e ele mostra resultados. Então, ele não é uma palestra comercial, ele realmente é para o formador entender como é que foi utilizado, como é que deve ser utilizado o produto e os resultados que aquele produto... Então, economiza muito tempo do formador. Então, já vai com uma coisa mais assertiva, né? Então, é essa mensagem que a gente vai dar na nossa palestra, né? Então, utilização justamente desses PUs foscos para sistemas aquosos em mono e bicomponente. Fico muito feliz com o seu relato sobre o Congresso, porque a gente tem comentado muito aqui no podcast sobre a importância de um mercado comungar os avanços, pesquisas e as informações, obviamente, respeitando o sigilo de cada uma das corporações, mas em o mercado se comunicar. Quando você diz o Congresso traz resultados, acho que fica evidente isso que a gente fala da necessidade do mercado conversar, né, Annelise? Não, com certeza. E assim, é muito legal porque o Congresso ele traz a oportunidade de a gente ver um trabalho mais completo sendo apresentado e depois as conexões que são feitas após o Congresso. O pessoal vem buscar muita, a gente vê muita busca do pessoal assistir a nossa palestra lá, depois vai no stand para tirar mais alguma dúvida, falar com o palestrante, né? E essa presença humana, assim, né? Não só uma pessoa lá no palco, mas essa troca de informação é muito rica. Então, a gente tem muito conteúdo técnico bem relevante correndo durante o Congresso e depois isso traz o público de volta para o stand do palestrante, né? Ou seja, cria um vínculo que inclusive pode resultar em negócio. Não, né? Normalmente resulta olha que maravilhoso. Sim, resulta em negócio. Então, o pessoal, olha, convido o pessoal porque o Congresso é excelente, viu? Mandem os formuladores lá, é um momento de integração, de muito aprendizado e vale muito a pena, Annelise, é muito palpável o seu comprometimento com o mercado de forma geral, com a Stahl, obviamente, né? Está claro, é evidente, mas com o mercado, a evolução, a sua clareza em acompanhar o que acontece no mercado. Então, gostaria de ouvir a sua opinião sobre o momento atual do mercado de tintas. Na sua opinião, como é que estamos agora e quais os caminhos futuros? Para onde devemos caminhar? Eu acredito que o mercado, nesse momento, a gente vê muitos avanços em relação às questões de sustentabilidade, né? A gente tem ainda um caminho bastante importante para trilhar, né? Nós temos ainda muitas casas, muitos substratos a serem pintados, né? Muitas coisas por descobrir. A gente ainda não protege, né? Eu estava falando antes que a tinta ela tem algumas funções de proteção, embelezamento e informação, muitas vezes, né? Então, tem um caminho muito interessante para adiante, mas eu acredito que todos estamos olhando com um olhar muito atento para a questão sustentável, né? Apesar de nós não termos algumas legislações assim importantes ainda em relação à emissão de solventes na atmosfera e tudo mais, né? Eu sei que a Abrafat lidera muitas discussões, muitos comitês, a gente está bem atento a isso, eu acho, e é super louvável, tem até guia muito o mercado, a Abrafat, mas eu acho que cada empresa já está fazendo um importante papel que é identificando onde nós podemos melhorar essa questão das emissões, melhorar a questão da pegada de carbono, melhorar para ter um ciclo de vida um pouco mais sustentável. Então, nós, através do desenvolvimento de produtos, né, utilizando cada vez menos solventes, indo para um sistema mais aquoso, com a mesma performance e propriedade que os produtos mais base solvente têm, buscando fontes biorrenováveis, a gente está indo nesse caminho. Eu vejo muitos colegas, amigos e empresas indo para esse caminho. Eu acho que vai se tornar uma realidade. Eu espero que bastante em breve esses produtos mais sustentáveis, a gente ter o aquoso, os sistemas base água como o padrão, a referência, e não o solvente, né? Então, eu vejo nesse sentido, né? Perfeito. Eu quero entender a sua opinião agora sobre a evolução. Você está há quanto tempo no mercado? Ai, meu Deus do céu, deixa eu pensar aqui, já há mais de 15 anos, quase 20. Então, se voltarmos quase 20 anos aí na nossa história, como é que você diria que esse mercado
evoluiu? Como é que era lá naquele momento? E o que, que a gente entendeu, o que, que a gente absorveu, o que já é realidade que torna o nosso mercado um mercado melhor do que era há 20 anos? Eu acho que principalmente essa migração, esse interesse e o caminho mais para sistemas do base solvente, né, que era utilizado, né, todo mundo falava, lacanitro, o PU solvente, aquele cheiro que ninguém aguentava dentro de casa, que eu tinha que pintar uma grade, por exemplo, ou a família saía. A madeira, a família saía, tinha que se mudar por um isso, tempo para poder fazer. Isso. Eu acho que esse caminho mudou muita coisa em 20 anos, mudou muita coisa, então 15, 20 anos já a tecnologia do base água e os poliuretanos, inclusive a Stahl contribui para isso. Ela traz já hoje a mesma performance, ou até melhor, do que os produtos base solvente, com esse apelo sustentável, apelo ambiental, né? Então, a gente já tem muitos avanços em relação a isso. E a gente busca que esse caminho seja mais longo ainda, né? E através de buscar uma performance cada vez melhor e melhor e melhor em relação aos produtos, né? Então, é o que eu vejo como uma principal diferença, né? Dos sistemas migração de base solvente para os sistemas aquosos. Inclusive, as máquinas estão se modernizando para assim, aí falando um pouco de aplicação mais industrial, né? Sim. A gente está com processos mais eficientes, a gente está toda uma mentalidade também mudando, uma cultura que está mudando, eu acredito que avançou muito, ainda tem um caminho pela frente, mas a gente já está consolidando essas mudanças, sim. Eu não quero encerrar sem falarmos da contribuição do Rio Grande do Sul para o nosso mercado. Queria que você falasse da contribuição do seu estado, porque você citou aqui o Porto Alegre, Portão. Como é que o Rio Grande do Sul contribuiu para essa história toda? Aí falam que o gaúcho é um pouco bairrista, né? Vai deixar eu falar do Rio Grande do Sul. Mas não tem como não, né? Já devo ter soltado uns quantos bar aqui, né? Não foi, mas o sotaque é inegável. Então, o Rio Grande do Sul eu vejo como um polo importante, assim, na indústria de tinta. Nós temos grandes fabricantes ali, né? Grandes clientes, amigos, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, né? Acho que cada um precisa dar a sua contribuição. Sabemos que o centro do país é aqui, a região sudeste, mas o Rio Grande do Sul tem... E aí, voltando lá no início, os desafios, né? De aplicar uma tinta no Rio Grande do Sul e aplicar uma tinta no Nordeste e o produto país continental como o nosso, né? Exato. Tem esses desafios, sim. Mas acho que todas as regiões têm os seus desafios e excelentes empresas. A gente tem um trabalho muito atuante lá no Rio Grande do Sul, sim. A nossa fábrica fica em Portão, a 40 quilômetros de Porto Alegre, né? Então, quem quiser pode nos visitar lá, entre em contato comigo, a gente organiza e serão todos muito bem-vindos, com certeza. Então, a gente tem orgulho de falar da terra, né? Não adianta. Com certeza, tem que falar mesmo. Annelise, para encerrar, eu gostaria que você convidasse quem nos assiste a prestigiar a Stahl Brasil lá no Abrafat Show e as suas contribuições. Claro. Pessoal, a gente espera vocês lá na Abrafat, vai ser um grandíssimo evento. A gente teve um esquenta que foi na European Coating Show, né? Ano passado foi muito bom, esse ano a gente espera um público ainda maior. A gente está de portas abertas para receber vocês, tomar um café, conhecer o nosso portfólio de produtos, para quem ainda não conhece, falar um pouquinho mais das nossas inovações, tanto para o mercado de tintas industriais, quanto para o mercado de tintas de impressão. Então, trazendo novidades, falar um pouquinho do nosso congresso. Eu vou estar lá junto com o nosso time, vai ter uma turma boa lá e vão ser muito bem recebidos. E venham para o congresso também e venham para a feira, que vai ser muito legal. Com certeza. Annelise Mariá, gratidão Obrigada. Imensa a toda a equipe da Stahl. Mais sucesso ainda para vocês. Que orgulho para todos nós brasileiros. Temos essa gigante tão bem estruturada e atenta ao nosso momento e ao nosso futuro. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigada de coração. E vocês, fiquem de olho, porque por aqui passarão outros patrocinadores tão interessantes quanto a Stahl Brasil. E o nosso encontro é de 21 a 23 de novembro, lá no Abrafat Show. E a minha dica a você é: inscreva-se. As inscrições já estão abertas e elas são gratuitas para o show. Participe. Até o nosso próximo encontro.